Olá, esse é mais um episódio do programa Maga Entrevista e hoje eu tenho a alegria de receber aqui o cartomante Emanuel J. Santos, que eu ouço falar, que a Titi é fã dele há muitos anos e finalmente eu estou aqui para trocar uma ideia com ele. Oi, Emanuel, tudo bem? Oi, Maga, tudo bem? Gente, muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo essa entrevista. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo para a Titi, que é uma amada, queridíssima. E que honra poder estar aqui com você, batendo esse papo. Eu é que te agradeço, né? E eu vou começar essa entrevista te perguntando, né? Você que é um cartomante, afinal de contas, o que é um baralho? Nossa, essa pergunta rende conversa para a gente encher um bule de chá e passar uma tarde. Porque, na verdade, o que a gente tem por baralho, quando a gente pensa em baralho, a gente pensa no nicho, né, que a gente faz parte. Então, para mim, cartomante, eu vou pensar no tarô, vou pensar no baralho cigano, vou pensar no baralho para adivinhação. Já uma pessoa que joga pôquer, buraco, truco, vai pensar no baralho de cartas de jogar comum. Inclusive, a gente tem, incrível que pareça, baralhos que são voltados para a alfabetização, baralhos que são voltados para o exercício da memória, para exercícios mecânicos. Então, essencialmente, o baralho é qualquer estrutura, qualquer grupamento de cartas que você tenha um verso comum e uma face específica. Então, você nunca vai ter duas cartas repetidas no mesmo baralho, mas você vai ter o verso repetido em todas as cartas. Certo. E a partir disso, de que maneira que eles se dividem, ou assim, quais são os baralhos que a gente pode usar como oráculo? Olha, sinceramente, qualquer baralho que eu consiga pensar pode virar um oráculo. Porque o oráculo, assim como o jogo de azar e a leitura de sorte, vamos colocar esses dois grupamentos, eles, na verdade, são formas de interpretar aquele conteúdo das cartas. Tanto que o baralho comum, o tarô, o próprio tarô, começaram como jogos de azar e ganharam sentidos adivinhatórios com o tempo. O baralho cigano começou como um jogo de tabuleiro tipo Ludo, e depois que ele virou esse oráculo tão comum como o baralho cigano. Então, na verdade, o uso legitima o oráculo. O uso antecede o oráculo. Então, a gente pode usar qualquer baralho, essencialmente. E qual o baralho assim que você mais usa, né? Porque a primeira vez que eu ouvi falar de você, que foi através da Titi, né? Ela me falou que você trabalha com baralho cigano. Eu até fiz o curso dela, né? Que ela se apaixonou Sim, e deu um curso, não foi? sim. E esse é o seu principal baralho. Eu sei que agora você vai dar um curso de baralho comum. Então, eu queria que você contasse um pouco assim, tipo, quais você usa como oráculo e qual a diferença entre eles. Olha, profissionalmente, eu atendo com o tarô, com o Petit Lenormand, né, o baralho cigano, com a Sibila italiana e com o baralho francês. Eu não vou usar todos os baralhos ao mesmo tempo e nem vou abrir todos para todos os clientes. A ideia é que eu me aproveite da especificidade de cada baralho, da mesma forma como um cozinheiro se apropria de cada propriedade de uma faca ou de uma colher. Então, o cutelo vai ter uma função, a faca de legume já é para legume. Da mesma forma, cada baralho vai ter meio que uma especificidade, uma linguagem específica. O tarô é o baralho mais confortável porque ele tem muita literatura. Então, muita gente se debruça sobre ele. De 2010 para cá, o baralho cigano passou a ser lido mais por uma leitura europeia aqui no Brasil. Então, a gente tem esse Petit Lenormand tão renomado como se fosse uma coisa diferente, sendo que nós já tínhamos uma tradição de quase 50 anos de cartomancia no Brasil. E o baralho francês, curiosamente, eu acredito que ele tenha chegado aqui no Brasil junto com a família real em 1808, e desde então ele permanece como um jogo de família. Alguns livros foram publicados aqui, mas eu acabei tendo que buscar mais coisas na França, e encontrei muita coisa que era diálogo com o que já era feito no Brasil. E aí é esse o curso que eu vou dar na Saturnália. Eu vou tentar convergir essa literatura brasileira e francesa a partir da minha prática, né? Na verdade, eu vou ensinar aquilo que eu faço profissionalmente. E o que você. O baralho francês é aquele que a gente usa para jogar buraco. Isso. Existe uma iconografia, né? A gente tem o baralho francês original, ele tem imagens específicas e é dividido na diagonal.
O nosso baralho convencional ele é dividido na horizontal. Uhum. Mas como a gente está usando o mesmo padrão, Ás, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei, eu posso usar qualquer baralho. Por quê? A relação da interpretação do baralho comum se dá pelas cores, pelos naipes, pelos números e pela corte. São as combinações desses valores que dão para a gente o significado. A gente está mal acostumado com o tarô, que é muito uma leitura de imagem, Uhum. mas a leitura da cartomancia, e aí eu falo em amplo espectro, é uma leitura de padrões. Então, se a gente guarda o padrão, acabou. Eu posso usar qualquer baralho que eu precisar. Mas daí, por exemplo, se a gente tira um 6 de copas no baralho francês aí, é a mesma, mais ou menos o mesmo significado de um 6 de copas no tarô de Marsella? Não, não. Não. Bem, na cartomancia francesa a gente não tem o 6. Do Ás a gente já pula para o 7. Ah, do São Asa Puro 32 cartas. Achei que São você só. estava querendo dizer todo mundo. Não, só. Não, não. Do Ás já pula para o 7. Ah, Ás, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. certo. Mas A tudo 7, 8, 9, 10 ela te dá rei. E daí, é porque assim, a nossa ideia normalmente é que quanto mais cartas, mais profundo é o baralho. E não é verdade. Todo baralho é hermético. Ou melhor, todo oráculo é hermético. Então, se eu tenho 32 cartas, elas vão funcionar igual 78 cartas no tarô. bem. Eu vou conseguir as respostas que eu preciso da mesma forma. Só que, vamos colocar que no século XIX, 18, 19, a gente teve esse trânsito da cartomancia com baralho comum para o tarô. Chega o século XX e existe essa ditadura da imagem. A imagem fica Uhum. superior ao texto. E aí a gente tem essa separação, porque no baralho comum você tem o conceito como a tua referência. Então você vai olhar para a carta, vai lembrar o conceito da cor, o conceito do número ou da corte, o conceito do naipe, e aí você vai se lembrar do significado. Por exemplo, o 7 de copas no baralho francês são os pensamentos de alguém, são os sonhos, as aspirações. Isso vai ser utilizado assim muito longe pelo Waite, porque ele já vai colocar as tentações no 7 de copas. Não são só os pensamentos, mas sim os pensamentos impuros, porque ali tem toda uma associação cabalística, um caminho no qual a luz suprema, a luz superior não alcança. Então, existem algumas adaptações textuais, conceituais, metodológicas que vão separando a leitura de tarô da leitura de cartomancia já no século XX. Tanto que hoje um tarólogo tem muita dificuldade de entender como que é a cartomancia e um cartomante tem muita dificuldade de entender como é o tarô. É, olhando o tarô ainda dá para você imaginar, né? Porque tem lá uma figura, mais um número, você parte meio. Então, é justamente porque tem uma parte decoreba. O tarô, ele deixa ele tem uma certa poesis que você olha e você rememora experiências que podem estar ou não associadas com aquela carta. Então, quando eu vejo o 7 de copas, eu vejo aquelas 7 taças, uma taça coberta da qual sai luz, eu posso criar toda uma narrativa a partir disso. Sim. Agora, no baralho comum, eu obrigatoriamente tenho que decorar o que significa o naipe de copas, que está associado a todas as facilidades, a todo o afeto. Tem que guardar o que são os setes, que são circunstâncias que demandam de mim uma atitude efetiva. A circunstância por si só não se resolve. Associar isso ao fato de ser vermelho, que é uma cor positiva no baralho, em oposição ao negro. E aí, juntando essas informações, é que eu chego ao testemunho na mesa. Então, eu preciso de um certo decoreba, que depois que a gente pega, deixa de ser decoreba e aí vira, assim, uma poiesis. Que ótimo. E aí você utiliza assim na sua vida esse baralho, o tarô de Marsella, né? Ou Sim, algum parente, né? Do tarô de eu Marsella. uso, eu uso essa linha marselhesa. Atualmente, eu estou usando o tarô do Papus, mas eu já passei pelo antigo tarô italiano, eu passei pelo Marcelo Grimaud, eu sinto essa tendência mais histórica, mais
eu acho a palavra clássica complicada, mas vamos usar ela aqui. Esses tarôs mais clássicos, mais tradicionais. E também você lê o baralho cigano, né? Ah, sim. Esse é o xodozinho, é o caçula, né? Caçula a gente ama mais. Eu comecei o baralho cigano pela tradição brasileira, pela forma como foi visto e sistematizado no Brasil, que associa a magia cigana e os orixás. E com o tempo eu comecei a estudar como que os naipes se aplicavam àquilo, e aí eu criei uma estrutura na minha cabeça que fez todo sentido, e aí eu vi que eu conseguia manter o diálogo com a tradição brasileira e com a tradição europeia sem perder significado. E aí eu sosseguei. Agora eu tenho essa lógica estrutural já bem elaborada para mim. Tipo, você criou um método seu. Eu acredito que sim. Eu Ah, acredito que sim. Eu não encontrei ainda ninguém antes de mim que tenha algum diálogo nesse sentido. certo. Então tá bom. Eu acho que você tinha comentado comigo alguma coisa sobre a literatura, né? Antes da gente. Ah, sim. É que eu estou agora fazendo doutorado pela Federal do Mato Grosso, e aí eu estou fazendo essa relação entre os textos literários que apresentam jogos de cartas e as regras, né? A estrutura de entendimento da literatura como arte e a cartomancia como arte também. Tanto que eu estou lendo esse livro aqui, a quantidade de post-it, eu sou exagerado sim, é o Natimorto, do Lourenço Mutarelli, e esse livro aqui é uma aula de tarô, ao mesmo tempo é um romance. Então, é esse trânsito. Como que eu posso aprender tarô num livro de romance? Como que um romance pode me falar de adivinhação? Então, eu estou fazendo um levantamento Como disso. é isso, assim? Para quem não conhece esse livro, que eu mesma não conheço, dá um exemplo. Olha só, ele fala, tipo, ele praticamente dá uma aula, tem um capítulo inteiro sobre as cartas do tarô, que vai da página 72 até a página 79. Então, por exemplo, vamos pegar o Sol. Ele deixa um verso. Os gêmeos, pela primeira vez, o homem não está só. Isso faz sentido na narrativa e isso faz sentido quando você olha a carta de tarô. Ele conseguiu casar a literatura com a didática do tarô em um mesmo texto, cuja trama só faz sentido se a gente entender os dois referenciais. Entendo. Mas assim, ele está falando sobre tarô quando ele está falando isso ou ele está falando de outra Sim, coisa? ele está falando sobre tarô, mas ele também está tendo uma certa divagação. É difícil falar sem dar spoiler, É, mas o personagem principal tinha uma tia taróloga, e aí ele começa a conversar com uma outra personagem e contando de cartas eventuais que ele associa com o verso de pacotes de cigarro. Então ele vê pacote de cigarro, ele vê aquelas imagens horrendas e ele associa com cartas de tarô como se ele pudesse adivinhar o futuro a partir de um maço de cigarro. É uhum, genial, é genial. perfeito. E você acha, assim, nessa sua pesquisa, você, na verdade, você procura citações sobre tarô na literatura de ficção, é isso? Isso, exato. Eu E tento você entender como que o autor usa, como entendi, que o você autor usa o tarô encontrou. ali. Qual é o dos textos mais antigos que você vê esse tipo de referência? Olha, aqui, até o momento, o mais antigo que eu tenho é a Cartomante, do Machado de Assis. Que ele tem uma peculiaridade, né? Eu tenho o vaticínio, eu tenho a adivinhação feita, mas eu não tenho a revelação das cartas. A revelação das cartas começa a acontecer muito depois. Então, Entendi. primeiro eu tenho essa questão do personagem leitora de sorte, que fala, né, o que está vendo, mas eu, na posição de leitor, estou na mesma posição do personagem que não sabe ler. Eu só Uhum. consigo ouvir o vaticínio. Com o tempo, o leitor passa a ser cada vez mais partícipe, porque ele sabe que cartas estão na mesa, e se ele souber ler, ele sabe para onde aquela narrativa tende a ir também. Olha, interessante. Vamos ver, eu tenho ainda 4 anos pela frente para desenvolver isso. Que bom, então. Então, Emanuel, eu vou pedir para você tirar aqui, sempre que eu chamo alguém que lê cartas, eu peço para a pessoa tirar uma carta conselho, que é o que eu faço Opa, todos vamos. os dias no Instagram.
E Vamos que lá. carta você vai escolher para tirar? Eu vou com o Crowley, eu vou com o Tarot de Thoth. Ótimo. Por motivo de estava à mão. Mas você pode aproveitar, já que você falou Uhum. nesse assunto, e falar um pouco sobre esse baralho? Falo, claro. Eu sei muito pouco desse baralho. O Bruno Eno, que é meu parceiro, a gente faz uns projetos juntos, né? Ele Sim, usa queridíssimo. muito. Eu sempre falo, você tem que me dar uma entrevista para explicar esses baralhos aí, mas ele nunca veio aqui. Bruno, acho que você acaba de sofrer uma cobrança e eu sou testemunha. Então me explica, Manuel, o que é esse baralho aí? O que esse cara fez? Olha, o Crowley, ele chegou um momento da vida dele, ele era um bom vivant, ele era um Mas o que ele grande. fazia antes? O que ele Então, era? ele herdou uma fortuna Uhum. e ele viveu uma vida nababesca, assim, tipo, então, o que que ele fazia? Ele se divertia com literatura, com alpinismo, com xadrez, ele era um dandy. E em um determinado momento ele conheceu o MacGregor Mathers, o Samuel Lydell, e ele começou a estudar magia na Golden Dawn. E ele alçou graus muito rápido, porque imagina, se eu tivesse tempo para me dedicar das 8 às 6 à magia igual ele tinha, eu também ia estar bem melhor do que eu estou hoje. Mas eu preciso trabalhar para pagar as contas, né? Para comprar baralho. Então ele se dedicava integralmente a isso, ele subiu graus muito rapidamente. E nesse processo ele ganhou o ódio de muita gente porque ele era um tarado, ele era um pervertido ao mesmo tempo que um grande gênio. E aí a ordem cindiu, né? E muita gente se afastou, quis voltar às raízes da ordem, e ele continuou pesquisando até o momento em que ele teve uma revelação no Egito, e essa revelação trouxe a grande trindade da Telemá, que é Nuit, Hadith e Horus. Então ele recebe ele tem uma visão e ele escreve o livro da lei. E ele torna esse livro da lei uma obra religiosa. E ele cria essa religião, a Telemá. Quando ele faz todo esse processo, escreve proficuamente, o dinheiro dele vai acabando. Né? A ideia é que o dinheiro, de onde tira e não se bota, se esgota. E aí ele conhece a Frida Harris, que era uma mulher de posses, e ela começa a pagá-lo para ter aulas de esoterismo e poder produzir esse baralho. Então Uhum. a gente tem um investimento dessa mulher genial para produzir um baralho que originalmente seria medievalesco, mas que ela colocou o estilo dela de ponta a ponta. Então ele falava para ela as questões próprias da Telemá, as questões próprias da árvore da vida, conforme a leitura dele, e ela transformava isso em imagens. E muitas vezes ele não gostava das imagens, ela refazia. Uhum. Então, quando a gente tem uma imagem como essa, que é o louco, a gente tem níveis de leitura. Hoje, a gente conversando aqui, você vai alcançar um determinado nível de leitura. Passa um tempinho, você olha, você vê uma imagem que está no cantinho, escondido ali debaixo do sovaco do louco, você fala, meu Deus, como que isso passou diante dos meus olhos? E eu não vi. Então esse é um baralho que a gente vai descobrindo coisas com o tempo, a leitura, com a profundidade, porque ele não foi feito para adivinhação. Ele foi feito para ser um baralho iniciático. Você usar esse baralho como uma janela para você acessar os níveis da árvore da vida com segurança, buscando encontrar aqui todas as chaves necessárias para ir e voltar, sem ficar doida no caminho. E daí, claro, né, o mercado é o nosso rei e nada nos faltará. Você acha mesmo que o baralho ia ficar escondido? O baralho, depois da morte do Paulo, o baralho foi publicado e aí ele passou a ser um oráculo de fato, ele passou a ser um instrumento de leitura de sorte. Então, É. tanto pessoas que se dedicam ao esoterismo, à magia cerimonial, vão conseguir usar esse tarô, quanto uma pessoa que saiba as regras do tarô vai conseguir ler com ele. Claro que vai perder muita coisa. Sim. E, né, só situando aqui, né, e ele Uhum. era da Golden Dawn, que é a mesma ordem do Waite, né? Sim, os dois tinham sérios problemas, inclusive dois librianos, né? Meu Deus. É, Então, dois librianos. dois librianos, Mas eles tinham uma assim, semana de diferença. o baralho dele, tipo, quando o Waite lançou o próprio baralho, né, que ele também é importante dizer, né, fez esse Sim, baralho sim, em parceria com uma mulher também, né? sim, com a Pamela. Isso, Pamela Smith.
O baralho do Crowley é posterior. Posterior. O do Waite é de 1909 e o do Crowley é de 1938, início, 1945, publicação. As pessoas que frequentavam a Golden Dawn, essa ordem mística, já existia o baralho do Waite. Na verdade, a ordem tinha um baralho que servia, que os membros pegavam emprestado para criar suas próprias cartas. Esse baralho foi perdido, né? Alguém, em algum momento, igual livro de biblioteca, vai passando, cadê? Então, a gente tem alguns baralhos desses herdeiros da Golden Dawn, de magos que se dedicaram a essa estrutura de pensamento, como o Robert Wang. Ele fez o tarô cabalístico, o tarô da Golden Dawn. Depois a gente tem o tarô iniciatório da Golden Dawn, que é mais recente. E ali a gente tem esses elementos da ordem aplicados às cartas. O Crowley e o Waite foram os que deram certo. O Waite até mais, que o mercado aceitou ele melhor. Por quê? Porque eles usam esses elementos, essas chaves de entendimento, só que eles dão uma roupagem muito própria. Talvez também porque ali tem uma mão feminina, ali tem um pensamento artístico que não está ligado necessariamente a esse campo intelectual das tabelas de correspondência. Né? É mais fácil te descrever para você desenhar do que eu te ensinar uma tabela de correspondência. Sim. Entendi. Interessante. Então, eles ficaram os dois famosos, né? Mas outros membros dessa ordem devem ter desenhado seus baralhos que se perderam por aí. Eu fico pensando em quem roubou o baralho, né? Ô pessoinha abjeta. Hoje a gente empresta livro, não lembra nem para quem foi, né? Imagina. Eu falo para ti, eu desisti de emprestar livro. Amigo bom não pede livro emprestado. E se pedir também, eu já penso, será que dá para eu dar esse livro? Porque eu desfaço o vínculo, não fico com aquele pensamento, será que volta? Livro é complicado. E baralho também, né? Eu também dou. Não, baralho é igual escova de dente, não. Igual escova de dente. Você falou, você tem uma grande coleção aí, né? Sim, eu agora tô... O meu perfil, né, o Plicat, ele é voltado para baralhos. Eu agora tô colocando esses baralhos à vista. Mas eu tô girando entre 400 e 600, dependendo da forma como a gente conta. Se a gente contar os repetidos, deve estar batendo uns 600. E você posta seus tarôs mais raros, essas coisas, para as pessoas? Eu acho que eu vou começar a fazer isso, porque pelo menos a imagem fica, né? Porque ele não vai sair da caixa. É legal, né? Porque são coisas que as pessoas não vão ter, né? Pelo menos você mostra e tal. Eu tenho um baralho que é um dos meus xodós, que foi quando o Ciro Marchetti fez o Normand dele. Eu ajudei no processo. E aí ele me mandou o original. Esse original era cópia, tipo, eram poucas cópias, uma tá comigo. O restante, agora a gente tem a versão da US Games e tudo, então quem tem, quem não tem, não tem, pronto. Então, e foi autografado, esse é um dos queridos, né? Fazer os baralhos exclusivos, né? Você sabe que eu tenho um amigo, o Paulo Tripitelli, que fez o curso de tarô comigo, com a Titi, né? Sim. E ele fez um tarô com os personagens da Disney. Ah, a Titi me contou. Eu sou doido para ver esse baralho. Eu vivo pedindo para ele. Ele fala que está num computador velho e tal, mas agora eu vou lembrá-lo disso. Nossa, fala que eu sou doido para ver esse baralho. Sou doido. Eu até postei aqui, ele fez um filme curto sobre a morte, sobre o Arcano 13. Eu vou te mandar depois. Uau, por favor, por favor. Para quem não viu, tem aí no meu IGTV. Mas eu vou mandar para você assistir. Por favor, nossa, porque fala para ele que ele tem um admirador que não o conhece. Porque eu sou doido para ver esse baralho, mas eu não conheço a pessoa em especial. Bom, então voltando aqui ao nosso conselho de hoje, esse conselho serve para a hora que a pessoa estiver assistindo essa entrevista. Para o seu momento, porque os deuses sabem o que fazem. Sim. Manda cortar, Maga. Pode cortar. Cortei. Vamos lá. Todo ritual de cartomancia é um ritual entre eu e o outro, mesmo que esse outro seja o meu espelho. Sim. A gente tira então a roda da fortuna. Olha só. A fortuna é uma carta que a gente tem que pensar na noção de ciclo e de milagre. Porque a nossa noção de ciclo é uma previsão do futuro. Bem, se eu plantar hoje, amanhã eu colho. Se hoje eu estou colhendo é porque eu plantei ontem.
A roda da fortuna quebra essa lógica e fala: existe o milagre, existe aquilo que está para além da nossa capacidade de entendimento. Então, que você que está nos assistindo agora, receba o milagre que lhe cabe. E que esse milagre, como diz o Paulo Coelho, não estraçalhe todas as vidraças, mas que seja uma bênção, um alento, um bom vento na tua história. Que assim seja, que assim seja. Olha que bonito, hein? Você leu a roda como a chegada de um milagre, né? Sim, Que assim seja, querido. Muito obrigada, viu? eu Obrigada. que agradeço a gentileza. Eu agradeço a sua. Até mais. Tchau. Até! Tchau!